Boa tarde a todos. Hoje eu conversei com o Dr. Daniel Toledo, direto de Houston, e aí nós conversamos sobre as eleições nos Estados Unidos. Como é que está o ambiente lá nos Estados Unidos, se o Trump vai ganhar mesmo, se o Biden tem alguma chance, etc. Esse foi o teor de nossa conversa. Esse programa, obviamente, não foi ao vivo, né? Por isso que eu estou falando aí no passado, e agora nós estamos publicando aí nossa conversa. Então, boa tarde, doutor Daniel, e aí, bom dia, né? Como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem? Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Por aqui, graças a Deus, tudo certinho. Nessa loucura política, né? Nós temos essa insanidade política que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e isso acaba espirrando em muitas outras partes do mundo. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso aí. Eu agradeço de novo aí a todo o seu público que tem demonstrado um carinho por nós muito grande. Eu que agradeço. Então, vamos lá. O que esperar das eleições aí desse ano nos Estados Unidos? Essa é uma excelente pergunta aí. Eu acho que depende muito da resposta que Deus vai nos dar, porque está totalmente embaralhado aqui. Vou explicar para você como é que funciona e eu acho que as pessoas vão entender um pouco melhor, porque essas referências que nós temos aqui das prévias, né, das primárias, na minha opinião, elas não servem muito para a gente tomar como um balizamento. E a grande lição que nós tivemos disso foram as últimas eleições aqui nos Estados Unidos, onde nós tínhamos aí Donald Trump ganhando de lavada, e não foi bem isso que aconteceu, né? Muita gente ainda defende a tese de não, foi fraude, mas essas pessoas acabam não olhando aí o que aconteceu, e a gente pode até falar sobre essa questão de fraude depois. Mas vamos lá, o que acontece? Quem vai nas prévias, quem participa destas prévias e quem vai lá votar nessas prévias? É aquele republicano ou aquele democrata mais apaixonado, tá? Porque, primeiro, não é obrigado as pessoas a irem ali. Segundo, as pessoas recebem um convite, quem quiser vai lá fazer a sua manifestação e o seu voto. E eu diria para você aí que 70% da população nem sequer perde tempo de ir lá. Então, quem vai lá é realmente aquele politicamente ativo, engajado e que vai lá para dar opinião e vai lá votar. O eleitor precisa estar inscrito em algum partido para votar nas prévias ou não? Precisa. Precisa? Precisa. E nem todos estão, né? E nem todos que estão inscritos, eles vão efetivamente lá fazer uma votação. Então, é um grande erro achar que as prévias vão ser um balizador das eleições. As prévias podem ser um balizador para um partido, o que eu também acho que é uma grande besteira. Mas, enfim, ali estão os apaixonados, isso é importante as pessoas entenderem. Ali estão os apaixonados por política e aqueles que são apaixonados por político, o que é pior ainda, na minha concepção, tá? Então ali você não tem uma referência real do que realmente a população quer e busca. É certo isso? Não, eu acho que não. Mas é como funciona. E it is what it is, tá? Então vamos imaginar hoje aqui um cenário. Nós temos Donald Trump liderando em alguns estados, nós temos Joe Biden liderando em outros estados. Uma coisa muito curiosa para a gente falar. Hoje, sexta-feira, dia 5, né, de abril. Nós tivemos ontem uma publicação de que o Donald Trump ganhou em Nova York, certo? Não sei se todos viram isso, mas quem não viu está na mídia toda, muito fácil as pessoas lembrarem, olharem. Mas, curiosamente, em Nova York, o Donald Trump ele conseguiu angariar para a campanha dele 1,5 milhão de dólares, tá? Na campanha que ele fez em Nova York, onde ele teve, teoricamente, ele ganhou os votos ali de Nova York, correto? Só que na semana anterior, Joe Biden esteve na mesma cidade, nos mesmos locais, da mesma forma, só que ele levou o Clinton e levou o Obama. E Joe Biden angariou 25 milhões de dólares no mesmo lugar. Que diferença, hein? Exato. Isso tudo que eu estou falando está público, está na mídia, tá? E aí a gente começa a olhar o reflexo disso.
né? Hoje, o Donald Trump ele tem uma grande dificuldade de ter recursos aqui nos Estados Unidos, uma grande dificuldade. E eu acho que algumas pessoas aí mais apaixonadas, e olha, eu sou republicano, tá? Então eu tenho que ser crítico àquilo que eu acredito, ao meu partido. Para mim, Joe Biden não tem nem capacidade de ser presidente, muito menos capacidade de ser síndico de prédio, e muito menos deveria ser indicado pelo Partido Democrata, certo? Mas eu vou deixar para os democratas fazerem essa crítica. Eu vou fazer a crítica àquilo que eu acredito. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas em outros lugares o Donald Trump teve também aí uma grande arrecadação. Isso não é verdade. Tanto que ele está vendendo Bíblia por $60 para poder angariar. Bíblias estas que foram doadas para a campanha dele, para que ele pudesse vender e angariar dinheiro para a campanha dele. Tá? Nossa, eu Então, não sabia que ele estava com esse problema de recursos aí, não. seríssimo, seríssimo. Está pior do que 4 anos atrás? Não, há 4 anos atrás ele estava nadando de braçada. Tanto que ele fez caixa, que esse caixa, inclusive, foi reportado nos processos dele, que o caixa eleitoral dele sobrou tanto dinheiro que foi o dinheiro necessário para bancar todos os processos que ele respondeu até hoje. Nossa, impressionante. Tá? Mas hoje ele não tá conseguindo isso, não. Tá? Então, essas coisas que as pessoas estão imaginando, ela não é bem real do jeito que é. Na época da campanha dele, há 4 anos atrás, eu mesmo fui um dos doadores da campanha dele, óbvio. Né? Doei $1.000. Mas não, hoje eu não doaria. Tá? Até porque eu não acho que ele esteja, que seja um representante para alguns valores que eu gostaria. Biden menos ainda, tá? Muito menos, mas assim, de longe, muito menos. Mas vamos falar de republicanos, certo? Aí, hoje, eu não sei se as pessoas viram também, hoje saiu uma outra publicação que o Donald Trump perdeu um processo, também em Nova York, por fraude imobiliária, onde ele foi onde ele foi condenado a fazer um depósito para poder recorrer de 450 mil, quase meio bilhão de dólares. Ele recorreu disso daí e conseguiu reverter para fazer um depósito ali de 175 milhões de dólares, né? E foi apresentado na segunda-feira passada agora um bail de uma empresa, uma seguradora, que é de um amigo dele, inclusive, que já teve vários outros negócios com ele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nada impede que o amigo empreste o dinheiro para ele. Mas o problema é que a promotora descobriu ontem à tarde que a empresa não tem esse caixa do jeito que eles falaram e não fizeram o depósito. Ixi. Então, isso, a gente percebe que muitas pessoas próximas do Donald Trump estão pulando fora do barco e não estão querendo segurar a corda junto com ele, porque estão vendo a coisa degringolar, né? Obviamente, muita mídia está acobertando isso, principalmente pelos interesses de que não permaneça Joe Biden nos Estados Unidos, mas eu acho que a atitude mais correta seria aí, sim, uma indicação de um novo candidato republicano, né? O próprio Mike Pence, que foi o vice do Trump na época, um excelente nome, muito forte. O DeSantis, que é o governador Mas o Mike Pence, ele tem uma pegada, ele é popular? Parece que não é uma figura tão popular, né? Ele trouxe para ele, eu não sei se você lembra na época lá, quando o Donald Trump começou com essa história de fraude, e ele perdeu todos os processos, tá? Ele continua mantendo a mesma oratória, a mesma oratória do Lula, que nunca cometeu crime, né? Se você conversar com um petista, você vai falar, não, me traz a prova. Porra, tá lá no processo um monte, ele foi condenado em 3 instâncias, né? Ele não foi absolvido. Ele foi condenado. O que houve ali foi uma questão de jurisdição. A história do Donald Trump é a mesma coisa. Se você conversar com aqueles apaixonados, eles falam exatamente a mesma coisa. Não, mas tá lá as provas. Não, mas tá lá onde? Porque todos os processos que ele entrou, ele perdeu. Hoje, se você for olhar o advogado dele, que é o Giuliani, que era de lá de Nova York, né? Foi prefeito de Nova York, foi tido como o melhor prefeito de Nova York. Hoje, ele está com 100 milhões de dólares de débito, justamente pelos prejuízos que ele causou, afirmando que aquilo ali tinha sido fraude e tomou litigância de má fé. Nossa, olha. Então, foi disbarred, ele perdeu a licença dele como advogado, ele teve todos esses processos, ele teve que declarar falência no começo do ano agora, porque ele não tinha dinheiro para pagar, penhoraram as 3 casas dele por causa dessa história da questão de fraudes, né? Então, assim, eu acho que muitos eleitores do Trump
quando o próprio Mike Pence, na época, disse, olha, eu participei de todas as investigações e não conseguimos comprovar absolutamente nada de fraude. Quando ele falou isso, aqueles republicanos mais equilibrados, aquele mais pé no chão, aquele que não é apaixonado pelo político, mas é apaixonado pela ideologia da política que ele acredita, eles migraram muito para o Donald Trump, para o Mike Pence. Né? E eu acredito aí que se colocassem uma chapa aí da Nikki Haley e Mike Pence, ou Nikki Haley e o DeSantis, eles teriam aí uma capacidade gigantesca de engolir os democratas. Então, na sua visão, o Trump corre o risco de perder a eleição, então? Eu acho que ele vai perder as eleições. Eu espero que... Aí é uma questão, né, para a gente começar a pensar mais, né, Marcelo? Até seria legal uma visão crítica sua com relação a isso. Lembra que o Donald Trump, ele fala muito, né? Fala demais. Ele gosta de falar muito. E ele dizer claramente que ele teve uma entrevista agora, teve um programa, chama, eu esqueci o nome dele, aquele que eu lembro muito do Danilo Gentili quando eu assisto o programa dele, chama não sei o que, Night Show, alguma coisa assim. Ele colocou alguns trechos do Donald Trump, onde ele fala, olha, poxa, o Donald Trump disse que vai retirar toda a verba da Ucrânia, Ucrânia e da OTAN também, porque não tem razão os Estados Unidos participar, isso, aquilo. Com relação à OTAN, eu até entendo, né? Perdão, com relação à Ucrânia, eu até entendo, porque é uma guerra que não está levando a lugar nenhum, é um negócio que não está chegando a lugar nenhum, e é uma coisa em que o Zelensky, ele mais reclama do que efetivamente ele busca apoio, né? Então, assim, eu não acho que precise cortar a verba deles, mas eu acho que precisaria de uma intervenção mais direta e falar assim, ó, vamos resolver esse negócio aqui, vamos parar com esse negócio, porque nós estamos gerando um custo gigantesco. Você conhece algum ucraniano, Marcelo? Não, conheço filhos de ucraniano, netos de ucraniano. Mas algum, direto, sim? Você conhece algum? Não. Eu também não. Mas o meu dinheiro que eu pago aqui de imposto está indo lá para a Ucrânia. Entendeu? Mas aí eu acho que também tem um interesse do complexo industrial americano, né? Militar americano. Correto. Tem. Que adora uma guerra, quer a guerra, quer desovar os armamentos que estavam em estoque. Então vamos fazer o complexo industrial bélico, que eu tenho certeza que está ganhando bilhões de dólares, vamos fazer com que eles efetivamente patrocinem esse envio de armamentos. E não pegar dinheiro público. Sim, claro, entendo perfeitamente. Mas é que você sabe como é que eles trabalham, né? Trabalha forçando o governo, porque quer que o governo que pague. E todo mundo ali acaba levando claro. Essa é a realidade, né? Aos nossos custos. Então, isso eu não sou muito a favor. Né? Eu até acho estranho esse discurso do Trump, porque ele sabe que o complexo militar industrial americano é muito forte, tem um lobby muito forte. E que se ele peitar muito, ele não pode não ser. Ele não vai nem ser eleito. Ele não vai nem ser eleito. Se ele peitar muito isso, ele não vai nem ser eleito. Não vai ser. Ou é um discurso vazio, e se ele ganhar, ele vai muda de assunto, ou está muito estranho, ele vai perder. E aí nós temos um outro ponto, né, que é a questão da OTAN. Vamos sair da OTAN porque vamos sair da OTAN. Acabou. Bom, se os Estados Unidos saem da OTAN, o complexo bélico americano, que é o maior fornecedor da OTAN, quebra. Né? Ponto 1. Ponto 2. Se os Estados Unidos saem da OTAN, a Rússia vai invadir toda aquela região ali e vai se sentir super forte para mandar bala naquela região. Terceiro ponto, que é o mais importante. Hoje, os Estados Unidos se mantêm ainda na questão de liderança mundial, principalmente por causa da Europa. Mas se os Estados Unidos saírem, aquilo ali vai virar um conglomerado OTAN e os Estados Unidos não vai ter só China e Rússia lutando pela poder mundial. Vai ter a Europa também. Vai ter. Ele vai ganhar um inimigo. Exatamente. Então eu não vejo isso com muito bom olho, né? Mas talvez
o Putin veja com excelentes olhos e queira, inclusive, aí Mas que patrocinar público? essa brincadeira. Porque a gente sabe que sempre o político fala para um determinado público. Que público que fica seduzido por esse discurso do Trump de querer abandonar a OTAN? Mais o republicano, eu diria mais o redneck, sabe? Aquele mais chucro, aquele que não entende muito de política, mas ele ainda acha que o planeta inteiro gira em torno de uma bolinha chamada Estados Unidos e o Sol gira em torno desse planeta. É esse cara que ele é aquele apaixonado radical que fala, não, nós continuamos sendo o maior país do mundo, o melhor país do mundo, é tudo maravilhoso aqui dentro e todo mundo quer vir para cá. Esse cara, ele é o apaixonado pelo radicalismo republicano. E aí nós temos do outro lado, que é essa cultura mais woke, que é apaixonada pelos democratas. Entendeu? E os swing states, como é que estão? Você tem acompanhado? Tem. Nós temos aí, pelo menos 4 deles muito apoiando o Trump e os demais, eu diria 3 apoiando o Trump e os 2 demais, aí a gente tem aí os democratas. Mas como eu disse para você, é muito difícil você falar em prévias, porque em prévias é o apaixonado que está ali. Entendeu? Esse cara, ele é o que vai mesmo e vai fazer. E nós estamos falando aí em 30% do eleitorado. É um referencial isso para as eleições. Um referencial, mas não é um decisivo. Qual a porcentagem da população americana que vota? Não sei te falar isso. Não sei te dizer. Já que não é obrigatório, né? Não. Mas, assim, quando existem eleições assim muito sérias, né, eles vão votar. Eu lembro uma época onde, se eu não me engano, foi a eleição do Bush, a última eleição do Bush e a segunda eleição do Obama. A maioria das pessoas falaram, olha, para mim tá bom do jeito que tá, eu não vou votar. Não vou lá. Ele vai ganhar de qualquer jeito. Né? Apesar de eu ir para outro partido, apesar de eu ser republicano, no caso do Bush, sou democrata e não quero que o Bush ganhe, mas tá bom. Deixa do jeito que tá? Deixa do jeito que tá, que para mim tá legal. Eu estou ganhando meu dinheiro, estou mantendo a minha estabilidade, eu estou tudo certo. O Obama está indo atrás lá do Osama Bin Laden, o Bush está no Iraque, está tudo certo e a gente tá tudo bacana, tá tudo bem do jeito que tá, deixa do jeito que tá. Nessa última eleição deve ter sido mais gente votando, né? Nessa 4 anos atrás. Foi. A gente via não só apertada. A gente via nos pontos de votação, a gente via congestionamento, tá? Eu nunca tinha visto isso em eleições. Mas nessa última eu via congestionamento em pontos de votação. E não é um dia só, né? Você tem a semana inteira ali para votar. Eles deixam para a última hora, mas você via ali congestionamento nos pontos de votação. Certo. E no Texas, especificamente, como é que estão as coisas aí? Texas é republicano, né? Claro. Texas é republicano por tradução, né? Você tem aí, hoje, aqui no Texas, nós tivemos aí, de 2020 para cá, nós tivemos uma migração de pessoas muito grande vindas da Califórnia, tá? Então, você vê aí um aumento da esquerda em algumas áreas mais específicas, mas você vê a predominância bem grande de republicanos. Como é que você analisa a Califórnia? O estado aí mais woke aí, americano. Poxa, é difícil eu te falar sobre isso, sabe? Eu gosto muito da Califórnia, gosto muito mesmo. É um lugar lindo, é um lugar muito bacana, mas a Califórnia se tornou um lugar, primeiro, perigoso, né? Onde você vê ali, eu estive em São Francisco e estive em San Diego há 3 meses atrás aí. Você começa a ver muito homeless, você vê muito homeless, muito homeless, e não são homeless só imigrantes, você vê muito homeless americanos, tá? Isso é uma coisa assim que me
me preocupa um pouco e me incomoda também bastante, principalmente quando você vê essa questão aí de Nova York, né? Não sei se você chegou a ver aí aquele brasileiro que morou 5 anos num hotel. Ah, eu vi. Mas que história é essa, hein? Que coisa impressionante isso. Aí você pega um americano que está morando na rua e ele é o cidadão, ele teria o direito por nascer no país e tudo mais, e você pega um vagabundo que vai morar num hotel 5 estrelas, não foi um hotel 2, 3 estrelas, não 5, pô, eu quero, se eu tenho direito, eu quero o top, né? E é incrível a mentalidade dessas pessoas. E repercutiu muito nos Estados Unidos, esse brasileiro? Muito, muito. E sabe o que foi? O que é pior desse tipo de coisa? É que assim, ele é casado com um americano, né? Mas ninguém falou do americano. Só apareceu o brasileiro picareta dando golpe no hotel. Entendeu? Os dois é que deram o golpe. Só apareceu o brasileiro picareta dando golpe no hotel. E aí, nas reportagens, aparece, brasileiro deu golpe nas reportagens americanas. Né? Tá fazendo isso e tal, e aquilo, e o custo dele aqui foi $250 mil e não sei o que, e o caramba. Pô, isso arrebenta com a comunidade brasileira aqui. Entendeu? E é o tipo da coisa que pra gente é péssimo isso. E a gente vê, infelizmente, algumas pessoas no mesmo oportunismo, porque é permitido não, é legalmente aceitável esses oportunismos na Califórnia e em Nova York. Mas a Califórnia tá pior que Nova York ou estão mais ou menos igual? Tá, depende. Só para você ter ideia. Ontem circulou um vídeo aqui de uma moça bonita, nova, deve ter uns 23, 24 anos, chorando, ela gravando um vídeo com um vermelhão assim no rosto, dizendo que ela estava andando na rua, simplesmente uma pessoa passou e deu um soco na cara dela. E eu já vi histórias assim acontecendo em Nova York, isso, inúmeras desse tipo de violência. Geralmente isso são gangues, né? E geralmente atreladas a furto, porque se a pessoa cai no chão, ele pega a bolsa e vai embora. É trombadinha, né? É trombadinha. Só que mediante uma violência aí de socar a pessoa. Eu já vi muitos casos desse aí, já ouvi muitos casos desse daí, principalmente de venezuelanos. Como aqueles lá que chutaram o policial e bateram no policial, ou seja, a gangue venezuelana eles estão formando gangues em alguns estados mais... Já tem nome essas gangues venezuelanas ou não? Tem, mas eu não sei te dizer quais são. Hoje a gente ouve muito falar aqui, mas essa não é venezuelana, essa é mexicana, que é a 13. Essa a gente vê muito falar deles aqui, que estão muito atrelados aí à questão de drogas e prostituição. Droga continua muito forte? Aí no Texas é forte ou não? No Texas, a gente tem visto o governador combater bastante isso, principalmente com agora essa estrutura aí de fronteira que tem colocado. Mas qual que é o grande problema aqui? O México, as pessoas não falam isso, mas 90% dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos é mexicano. Pode jogar isso no Google que vocês vão ver. Tá? O grande problema é isso aí, é o mexicano. O governo do México quer se livrar deles. Né? Porque quem vem para cá não é o mexicano intelectual que tem mestrado, doutorado, pós-doc, cientista, professor. Não é. É o cara que está dando prejuízo para o Estado. Tá? Está no Bolsa Família, pendurado ali. É ele. Então, para o México é ótimo que esses caras saiam dali. E, geralmente, quando eles vêm para cá, eles não se contentam em vir sozinhos ou vir com a esposa. Eles vêm com a esposa, filhos, quando se regularizam, trazem os irmãos, os pais, os primos, os tios, os parentes. Então, é muito normal você ver famílias de 20 e tantos, 30 pessoas sendo trazidas pela corrente de imigração aí, que é o que é chamado aqui. Então, isso acaba sendo um grande problema para eles. Mas muitas dessas pessoas acabam entrando aqui como o PCC da vida. E aí eles entram para as gangues mexicanas e acabam trabalhando para o narcotráfico. Como a fronteira é gigantesca com o México, é impossível você controlar tudo isso aí. Tá? É impossível. Então, se você pegar, por exemplo, um drone, isso a gente escuta bastante. Um drone hoje, se você botar meio quilo de
de cocaína em cima de um drone e passar pela fronteira, você vai fazer a travessia quantas vezes você quiser, com uma chance mínima de ser capturado. E se for capturado, já passou um monte de quilos. Já passou um monte de drone ali. Entendeu? Então, assim, são coisas que chegam a ser muito difíceis, para quase impossíveis, de você combater e controlar. Existem ali pontos onde, até tem o filme lá, Velozes e Furiosos, onde foi feito na fronteira aqui com o México, existem aqueles canais de túneis, né? Cada hora descobrem um túnel num determinado lugar. E quanto já não passou por esses túneis? Chega pelo mar também ou não? Chega, o mar é mais difícil? Tem os submarinos, né? São apreendidos submarinos direto aí, tentando entrar pelo mar, mas a entrada pelo mar, eu acredito, não tenho esse número para te falar, mas eu acredito que é a menor porção. Apesar de ser a maior quantidade, é a menor porção. Primeiro porque para você transportar via submarino, você não é você pegar o Zé e falar, Zé, travo a direção aqui, ó, e vai nessa reta. Não é, o cara precisa entender de um GPS, alguma coisa, porque o mar vai levando, né? Vai levando de lado, vai virando, a onda vem, o cara perde noção. Então, assim, não é só botar um qualquer ali e falar, mira lá e vai embora. Não é assim. Então, ele precisa ter uma pessoa um pouco mais capacitada para colocar. Fora isso, a condição interna desses submarinos, eu não sei se você já chegou a ver, ele fica com a parte de cima para fora, o respirador para fora e o resto fica submerso. Então parece sei lá, uma prancha boiando ali, né? E você imagina o calor que fica dentro daquilo. Impressionante. A viagem tem que ser curta, senão todo mundo morre. Na verdade, assim, geralmente são 3 dias de viagem. Ixi. Então o cara que fica ali, ele passa um perrengue considerável, né? Geralmente são 2, 3 pessoas que vão ali dentro. Você imagina essas pessoas comendo ali dentro, fazendo as necessidades, saindo no mar ali para fazer as necessidades sem poder parar, para otimizar o tempo da viagem, e se navegando de manhã, de noite, de tarde, o dia inteiro, com aquele motorzão diesel ali atrás, jogando monóxido de carbono para tudo quanto é lado. É um negócio um pouco mais complicado, entendeu? Assustador. Tá chegando muito cubano ou não? Ou deu uma parada? Tem muito cubano e a gente tem visto muito haitiano. Muito haitiano. Com cubano é diferente, porque o cubano ele já tem direito à cidadania se chegar nos Estados Unidos, né? Ele tem direito ao green card no momento em que ele põe o pé na terra. Tá? Então ele precisa, sem a ajuda de ninguém, pisar na terra. Se ele pisar na terra, ele pode entrar com o processo e fazer a solicitação do green card dele. Se for capturado em alto mar, aí não pode, né? Não pode mais. É curiosa essa lei, né? E sem a ajuda de ninguém. Então a gente às vezes vê alguns vídeos aqui, o americano fica com dó da família, né? E olha, tá o barquinho ali quase chegando na praia, todo mundo ali quase morrendo dentro do barco, e eles começam, não, vem, pô, mas puxa o barco. Não pode, se puxar o barco e ajuda, vão deportar os caras. Que coisa, hein? E mais alguns imigrantes têm entrado aí. Você falou da outra vez de chineses entrando, né? Nós temos um aumento assim considerável de chineses, indianos e paquistaneses. Nós temos percebido muitos desses entrando aqui legalmente para os Estados Unidos. Obviamente fugindo da superlotação, da superpopulação e tudo mais. Ontem, inclusive, estava vendo um documentário. Você viu, não sei se chegou a ver, mas se você não viu, sugiro que veja esse vídeo. Qual é o mercado que mais aumentou no Vietnã? Não vi. De ratos. Nossa. Eles estão trocando o arroz, o Vietnã é um dos grandes produtores de arroz do mundo. Eles estão trocando os ratos com o pessoal do Camboja para comer. Que coisa. Nossa, que miséria. E aí você começa a questionar, poxa, mas o que
Para onde vai o dinheiro desses países que produzem isso? Né? O Vietnã é o segundo, terceiro maior produtor de arroz do mundo. Bom, eles estão comendo rato. E você olha o documentário, eu acho que foi da CNN, acho que foi alguma coisa assim, da CNN Internacional, alguma coisa assim. Você começa a ver, eles não criam os ratos. Eles colocam armadilhas de bambu para pegar os ratos na plantação de arroz. E aí eles colocam em jaulas, colocam nas motinhos atrás, levam até o Camboja para poder vender. Para melhorar o orçamento e comer carne. Nossa, impressionante. Isso é um grande problema de saúde mundial, porque, teoricamente, o Covid veio do morcego lá que o chinês foi comer. Pode vir alguma coisa de rato, né? Pode vir alguma coisa de rato. Entendeu? Morcego, o que é? Nada mais é do que um rato voador. Né? Então, a gente tem aí uma série de coisas que, às vezes, as pessoas não olham e não enxergam o tamanho do problema que pode gerar isso em cima de um impacto na nossa vida dia a dia. É verdade. E uma questão ainda voltando aí nas eleições, qual que você acha que seria o melhor cenário econômico aí, né, para os Estados Unidos, o Biden ou o Trump? Só tem essas duas opções. Eu vou falar para você que é o seguinte. Se entrar Donald Trump, nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial e nós vamos perder. E nós vamos perder, eu não falo perder militarmente. Eu estou falando o mundo vai perder em uma série de coisas. E por que você está com esse pensamento? Porque é o seguinte, a chance do Donald Trump sair desse envolvimento com... Sair da OTAN eu acho muito difícil, mas dele sair desse envolvimento com a Ucrânia, eu acho que é muito grande. Tá? Saiu desse envolvimento com a Ucrânia, nós vamos perder aí vários pontos ali que são importantes para a Ucrânia de escoamento de produtos, nós vamos perder os portos, nós vamos perder algumas produções, principalmente aí na questão de grãos, nós vamos perder uma série de coisas ali. Isso vai dar uma desequilibrada na economia e principalmente de alguns commodities. Mas ok, vamos sobreviver. Porém, nós vamos ver Coreia do Sul, China, Rússia e Taiwan entrando olhando para Taiwan. Tá? China vai falar, pô, deu certo com a Ucrânia. Vou para Taiwan. Tá? E aí é onde a gente vai ter um conflito muito grande, porque contratualmente os Estados Unidos têm que entrar. É verdade, eles têm a garantia lá de Taiwan, né? Então aí vai ser um problema muito sério. Vamos imaginar que o Donald Trump não entre. Tá? Biden tá doido para ter uma terceira guerra mundial. É só olhar as últimas atitudes dos Estados Unidos. Mas você acha que ele tá doido por causa da pressão do complexo militar? Sem dúvida. Sem dúvida. Como é que é visto, como é que você vê aí nos Estados Unidos, se for o caso, o tal escudo de silício de Taiwan? É lenda, é verdade? Como é que você vê isso? Não sei te dizer. Não sei. Eu tenho pouquíssima informação sobre isso. Se eu te falar, eu estou chutando. Porque dizem que a China não invadiu ainda, porque se invadir vai ter uma quebra no suprimento de chips e vai levar a economia mundial para quase um colapso, pelo menos na área da tecnologia, né? Não sei, não sei te falar, mas não acho que a China não tenha invadido por causa disso. Eu acho que a China não invadiu porque ela vai ter uma grande perda. Isso as pessoas não estão pensando ainda, né? Não estão vendo pela questão estratégica. Lembra, Taiwan é uma ilha. Na hora que sai um barco sai um navio da China, Taiwan já detectou. Né? Então, na hora que sair um barco da China, já vai ter uma chuva de míssil. Claro. Entendeu? Eles não vão ficar esperando o barco chegar. Não vai esperar, né? O barco chegar para falar, vai pisar na minha praia e eu vou começar a atirar. Claro que não. Né?
Então, na hora que decola um avião ali, cruzou o espaço aéreo, decolou meia dúzia de avião. Pô, peraí. Um avião é uma coisa, meia dúzia, tem coisa aí, vamos contra-atacar. Então, assim, eu não acho que a China vai ganhar tão fácil assim. Vai, lógico, pelo poder bélico, é lógico que ele vai ganhar. Mas se ele segurar lá Taiwan, conseguir segurar a China por 7 dias, que é uma semana, chega ali um strike group americano. E aí a China não consegue entrar de jeito nenhum. Porque os Estados Unidos pode fazer um bloqueio naval em Taiwan. Né? Faz um bloqueio naval ou faz o que está fazendo agora ali no Mar Vermelho. Falou, olha, beleza, eu não vou entrar na guerra, tá bom? Não vou entrar. Mas o que passar por cima eu vou abater. Vou abater os mísseis. Não vai, o míssil não toca no chão de Taiwan. Então ele bota o strike group dele ali atrás e começa a bater tudo que passar por cima. Você quer entrar em Taiwan? Você vai entrar por terra. Como é que você vai entrar por terra? Você vai chegar com um navio ali e atracar na terra? Taiwan abate antes com o míssil. Então, as perdas que a China vai ter, eu acho que são monstruosas se for tentar fazer uma invasão dessa. Então, eu acho que eles estão aí comendo pelas bordas para tentar chegar num momento específico e ser um tiro preciso. Senão, eles vão perder muita coisa. Mas aí no seu cenário, então, haveria guerra de todo jeito, né? Se o Biden quer guerra e o Trump provocaria indiretamente essa guerra... Mas, Marcelo, o mundo está implorando por uma guerra... Não, eu sei que tá. As pressões estão aqui e ali. Então... Essa guerra, eu, honestamente, apesar de achar que é um absurdo e é uma insanidade, o mundo está implorando por guerra há muito tempo. Né? A gente tem muita gente hoje que está colocando panos quentes em cima de situações ali no Oriente Médio e tudo mais. Estão tentando contemporizar, não, para com isso, deixa disso, mas vai chegar uma hora que essas pessoas vão ficar de saco cheio, elas vão falar, quer se matar? Vai, faz aí o que você quiser. O cenário é perigoso mesmo, né? E vai depender muito do próximo presidente, a política que ele vai seguir. A questão é, se o próximo presidente vai seguir uma política mais tranquila, essa guerra vai demorar um pouco mais. Se o próximo presidente tiver uma política mais agressiva, essa guerra vai demorar um pouco menos, mas que vai chegar algum momento na nossa história que vai haver esse conflito, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. As pessoas daqui a pouco, os governos, eles vão começar a se questionar, poxa, mas eu não tenho mais comida para essas pessoas. Vamos despachar para outros países, já que já está acontecendo. E esses outros países vão falar, não, peraí, vamos fechar aqui, não tem mais condição da gente suportar isso aí. Vai fazer o que com essas pessoas? Vai mandar de volta. Na hora que mandar de volta, vai fazer o quê? Ou elas vão morrer de fome, ou eles vão achar algum conflito para ampliar espaço, para poder ter uma maior produção e mudar o foco da população interna para não ter uma guerra civil. Que é o que o Maduro está fazendo agora. O Maduro. Lá com a Guiana. Como é que está essa questão da Guiana? Está repercutindo na mídia ou não? Ou muito pouco? É a formiga brigando com a lesma. Sabe? Não, nada. Nunca ouvi nada falar sobre isso aqui. Nada. Não estão nem aí com o que está acontecendo ali. O americano médio, você acha que esse americano do interior, aquele que você falou, redneck, ele está preocupado com uma guerra? Ele acha que teria ou ele só está preocupado com o bolso dele? Ele está doido para acontecer a guerra. Ele está doido. Eu tenho alguns amigos que são bem caxias, bem republicanos, bem patriotas mesmo, e todos eles falam, já passou da hora de botar o exército lá para resolver essa questão e acabar com isso. Olha, então tem esse clima, então, esse desejo de guerra, então. Tem. E olha que curioso, né? A gente tá... Ontem eu parei numa store aqui, numa liquor store aqui para pegar um saquê que um amigo meu ia jantar em casa. E aí eu tirei essa foto aqui, ó, para mostrar para as pessoas. Não sei se dá para ver na cintura dele.
Tá vendo o tamanho do revólver aqui na cintura agora dele? deu para ver. Tá vendo aqui para fora de bermudão? Olha o tamanho do cano. É o tamanho da coxa do cara inteira, do fêmur dele. Tava ali. Tá? Esse aqui é o típico hackneck. Ele pega um revólver desse tamanho, põe na cintura aqui e vai andar. E tá doido mesmo para ver a coisa acontecer. É uma cultura muito diferente aí do Brasil, né? Pegou armado, ostensiva, né? E aqui é permitido o open carry, né? Então, claro. Aparecendo mesmo na rua. Mas todo estado é permitido com arma ostensiva ou não? Não, né? O open carry é muito difícil. Algum estado tem, eu sei que o Texas tem, a Flórida tem, Alabama tem, não sei os outros, não sei te falar os outros, mas a grande maioria, quando permite ter arma com porte, ou na rua, ou coisa assim, é sempre concealed, é sempre fechado. Isso é uma cena curiosa. Cena de faroeste. Ontem eu tirei a foto dele, eu ia tirar antes, porque estava bem na frente do meu carro. Assim. Eu ia tirar a foto, peguei o telefone, ia até desbloquear o telefone, colocar na câmera, ele já tinha andado. Falei, mas agora dá para pegar também. Foi impressionante, eu nunca tinha visto alguém andar com uma arma tão grande assim, aparentando no meio da rua. E de bermuda e chinelo. Quem sai de chinelo armado não está disposto a correr, ele quer confrontar, ele vai falar que vou correr de chinelo? Não. Curioso. E a economia, como é que está? Há algumas nuvens no horizonte? A economia americana é aquele negócio, Marcelo, a economia se ajusta, ela não é que nem o Brasil. Né? Vai entrar Donald Trump, vai entrar Joe Biden, vai entrar, sei lá, qualquer pessoa. O impacto da economia no cidadão médio, ele é muito pequeno. Porque a economia ela se ajusta. A economia americana, por esta pouca intervenção federal nas relações, ela se ajusta. Então, nós estamos vendo aí a inflação cair, e se é que a gente pode chamar de inflação, né? Porque comparado com o Brasil, isso aqui não tem nada disso. Nós estamos vendo aí os preços caírem, mas isso tem muito a ver com alguns incentivos do governo no sentido de causar aí um pouquinho uma recessão forçada, tá? Por causa da taxa de juros. Então, não chegamos em recessão, mas nós temos uma taxa de juros alta, que faz ter uma menor produção, isso gera uma recessão forçada aí no mercado, e isso tem feito os preços caírem. Então, tem feito muito impacto até positivo nesse sentido. É real? Claro que não é real. Isso é Joe Biden pintando o cenário da eleição dele. Óbvio que não é real. E o americano médio ele não é nem trouxa de acreditar que isso aí é uma coisa real. Mas a economia, a gente vê que os Estados Unidos se adaptam muito bem a essas mudanças pela pouca intervenção do Estado. Certo. O americano tende a reclamar mais do governo estadual ou do federal? Nossa, excelente pergunta, hein? Eu acho que mais do federal. Eu acho que os dois únicos governos estaduais que a gente escuta mais falar aqui dentro é Texas e Flórida. Porque o Greg Abbott, ele bate de gente grande no Biden e o DeSantis, ele bate de gente grande na questão da imigração, que virou uma loucura na Flórida. Né? O imigrante ilegal, ele vem para o Texas, mas ele não quer ficar no Texas. Ele quer passar o mais rápido possível e ir embora. O Texas não é tão acolhedor para o ilegal. Ele vai preferir ir para Califórnia, Nova York? Ele vai para outros lugares, vai para Nova York, vai para Massachusetts, vai para outros lugares. Ele não quer ficar no Texas. Então a gente não tem tantos problemas assim com a imigração ilegal, a não ser a entrada e enquanto eles estão passando por dentro do estado. Mas não tem esse custo grande que outros estados têm, entendeu? Então a gente não ouve muito disso, mas Flórida tem muito. Tá bom. Quer fazer mais algum comentário final? Não, eu acho que está excelente, já falamos bastante aqui sobre a questão americana.
Tem um monte de outro assunto que a gente pode conversar aqui também sobre até pela cultura americana, mas aí a gente deixa para um próximo, porque senão fica longo demais aqui para as pessoas. Tá certo. Faz um pouco, então, a propaganda aí do seu trabalho, da questão da imigração, do seu escritório. Obrigado. A gente faz 21 anos, quase 22 anos que a gente trabalha com imigração, direito internacional. Quem tiver interesse, só acessar www.toledoeassociados.com.br. Lá tem todo o nosso histórico, tem todo o que a gente faz, os vídeos que a gente posta, artigos escritos e tudo mais. Eu acho que fica fácil para as pessoas acessarem ali. E, Marcelo, obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado aos seus inscritos, porque realmente a gente tem recebido um carinho muito grande deles. Eu que agradeço. Aí foi uma boa conversa, é muito bom aprender os bastidores aí dos Estados Unidos com uma pessoa que mora aí, fica muito mais rica a informação, né? Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Gostaria de lembrar a todos que o meu curso Ler, né? Ler com 3 E's no meio, ler, L de E de estudar, escrever, ensinar e reter, está com desconto de R$50 até sexta-feira. Não perca essa oportunidade de conseguir comprar o nosso curso de como estudar, que tem esse nome, com um bom desconto. Você que não tem um método de estudo, não sabe o que você está perdendo. Porque com o método de estudo, você vai poder, como o próprio nome diz, né, estudar, ler, ensinar com mais facilidade. Vai ser uma coisa que acelera o aprendizado, uma coisa que dá um dinamismo no seu estudo muito maior do que se você não tiver um método. Então, é um método já validado por mim, eu uso esse método há 20 anos, né? Depois eu comecei a usar ele na prática, depois é que eu montei o curso, e vários alunos meus já se utilizam desse método e estão elogiando muito. Então, não perca mais tempo, faça logo o método Ler de como estudar, com desconto de R$50, que vai só até sexta-feira. Então vamos ficando por aqui. Obrigado.